1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. O tema da mensagem de hoje é: pare de se esconder. Você pode repetir? Pare de se esconder. Diga para o seu irmão que está à sua direita e à sua esquerda: pare de se esconder. Aleluia, pare de se esconder. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Quem encontrou pode dizer amém? Olha só, queridos, a Bíblia diz o seguinte: Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai lutar contra ele. Pai, essa é a sua palavra, nós agradecemos porque ela é viva e eficaz. Ela é a verdade absoluta, por meio dela nós somos aperfeiçoados, meu Pai, transformados, iluminados, agraciados com a verdade, e não será diferente nessa noite. A Tua palavra virá de encontro a cada coração, trazendo sabedoria, revelação do pleno conhecimento da Sua vontade. A Tua palavra vai penetrar o mais íntimo do nosso ser nessa noite, trazendo clareza, discernimento, compreensão para a glória de Deus, Pai. O que me alegra, Pai, é saber que todas as vezes que somos expostos a verdade da sua palavra, algo novo acontece. Então não vai ser diferente nessa noite, pois a tua palavra diz em Apocalipse 21:5 que o Senhor é aquele que faz nova todas as coisas, e o Senhor fará nova todas as coisas nessa noite por meio da pregação da tua palavra. E por esta razão nós te agradecemos e declaramos que os nossos ouvidos estão abertos, alertas, atentos, o nosso coração receptivo para receber a sua incorruptível, inerrante e gloriosa palavra de Deus, que é a verdade absoluta e que nos fortalece a cada dia. Por essa razão nós te glorificamos e já agradecemos pela fé que esta mensagem, que esta pregação será confirmada por meio de sinais, prodígios e maravilhas. Por essa razão, toda e qualquer obra satânica que queira impedir com que essa mensagem seja entendida de forma clara, caia por terra agora em nome de Jesus. E nós declaramos os nossos corações conectados aos seus e os nossos ouvidos atentos, próximos aos seus lábios, para ouvir a sua voz. Por essa razão nós te agradecemos, Pai, e o glorificamos em nome de Jesus, nosso Deus. Amém e amém. Amém, queridos. Assente-se, por favor. De uma forma aqui um pouquinho didática, eu quero dividir essa mensagem em duas partes, tá? No primeiro momento, eu quero falar especificamente o que acontece para que uma pessoa venha se esconder. O que leva uma pessoa a se esconder diante das adversidades? O que faz com que uma pessoa retroceda quando o mal se levanta? O que faz com que uma pessoa escolha se intimidar, desistir, ou então deixar de se opor àquela situação contrária? No primeiro momento eu quero falar um pouquinho a respeito disso, e no segundo momento a gente vai entender o que nós precisamos fazer de acordo com a palavra, para que a nossa postura seja diferente, para que a nossa resposta seja condizente com aquilo que a palavra de Deus diz, para que assim a gente veja frutos, para que a gente possa ver a manifestação da glória dele na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Amém, queridos? Esse texto é bem conhecido, nós conhecemos bem, a gente ouve a respeito dele desde a escola dominical, né? Quem não sabe, né, a respeito da escola de Davi, da história de Davi e Golias, né? Quem nunca ouviu esse episódio, quem nunca leu a respeito dele, mas graças a Deus, porque a palavra é viva, ela sempre se renova e ela sempre traz vertentes às quais eu e você sempre seremos edificados, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Posso ouvir um amém por isso? Amém. Olha só que interessante, queridos, a gente sabe que um inimigo se levanta, os filisteus, e eles tinham dentro ali do seu exército um guerreiro muito forte, habilidoso, poderoso em batalhas, e o seu histórico, né, era de um homem que até o momento estava imbatível, invencível, não havia perdido nenhuma luta corpo a corpo, nunca havia experimentado uma derrota no campo de batalha. O seu histórico fazia com que os seus compatriotas se encorajassem, se sentissem encorajados por ver tudo aquilo que Golias era capaz de fazer. Sabendo que eles tinham um soldado poderoso, um guerreiro poderoso, então eles usaram esse soldado como um meio de intimidação, para que Israel se encolhesse, para que Israel se intimidasse. E o plano do inimigo, até aquele momento, estava surtindo efeito, porque de fato Saul e os seus soldados estavam se escondendo. O texto bíblico vai dizer para mim e para você que a alma deles, o coração deles tremia.
Ou seja, eles chegaram no ápice do terror, no ápice do pavor, ao ver a força, a habilidade e a competência daquele homem no campo de batalha. Eu não sei você, mas tudo aquilo que você escuta a respeito de uma pessoa, já dá para mim, para você, uma noção do que ela é capaz. Como por exemplo, você vai ver aí alguém, aí um lutador hábil, né? Você vai ouvir os relatos, o seu histórico, quantas lutas, né, que ele venceu, até o momento imbatível, não perdeu para ninguém. Ou seja, todos aqueles que vão lutar contra ele, vai levar em consideração tudo aquilo que ele ouviu a respeito do seu oponente. Então não foi diferente com Saul e seus soldados, eles levaram em conta tudo aquilo que eles escutaram a respeito de Golias. E é interessante, irmãos, que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, né? Então quando a gente escuta Deus falando, isso nos encoraja, isso nos fortalece. Quando eu escuto a voz de Deus, isso me impulsiona, isso me dá coragem, sabe? Mas o contrário também é verdadeiro. Quando eu escuto o diabo, através da voz das circunstâncias, ou através de pessoas, se eu der atenção àquilo que o diabo está falando, ao invés de gerar fé, né, a fé em Deus, pode gerar em nós aquilo que a gente chama de fé natural. O que é a fé natural? É aquela que embasa apenas em coisas naturais, visíveis e tangíveis. Ou seja, havia uma fé funcionando de uma forma contrária, operando tanto no coração de Saul como dos seus soldados, porque eles tinham uma convicção dentro deles, que se eles se colocassem no campo de batalha, eles seriam mortalmente feridos. Eles não sairiam vivos daquela luta. Então, ou seja, havia uma convicção, havia uma nota dentro deles que já fazia com que eles entendessem que eles já eram derrotados antes mesmo de lutar. E por causa dessa convicção naquilo que era errado, essa convicção naquilo que não era verdadeiro, eles então se esconderam. Então perceba, todas as vezes que uma pessoa se esconde, é porque ela conseguiu diagnosticar que a sua força está aquém do problema o qual se levantou contra ela. Ou seja, ela entende que não consegue, ela compreende que não pode fazer nada para que haja uma melhora. Então geralmente o que as pessoas fazem, elas se escondem. E ela começa a se esconder atrás das desculpas, ou atrás do medo, ou atrás das palavras negativas, e elas então vão usar esses meios para justificar o fato pelo qual elas agora se encontram escondidas atrás das circunstâncias e dos problemas. Vamos analisar as palavras de Saul. Ele disse que Golias era experimentado, era poderoso na batalha. Ele relatou, os soldados relataram que ele era forte, que ele era grande. Então, ou seja, toda essa palavra liberada de forma contrária fez com que todos acreditassem que eles eram incapazes de lidar com aquela situação. Ou seja, eles chegaram ao diagnóstico que eles não poderiam fazer nada para resolver aquela questão. Agora, o que me espanta é ver que a gente está falando aqui de um povo que já havia presenciado milagres extraordinários. Você vai ver que antes mesmo da coroação de Saul, Deus o visita de uma forma tão extraordinária que ele começa a profetizar. E não só começa a profetizar, quando a sua terra era invadida, ele ainda nem havia sido coroado rei. A Bíblia fala que uma graça, um poder sobrenatural vem sobre ele. Ele pica ali os bois que era da sua posse, e ele vai dizer: assim como aconteceu com esses bois, vai acontecer com os nossos inimigos. E de uma maneira extraordinária Deus o usa, e ele agora é reconhecido como autoridade diante da nação, depois da grande manifestação do poder de Deus por intermédio da sua vida. Então observe, eles já haviam visto Deus agir, eles já haviam experimentado um livramento glorioso da parte de Deus. Eles já tinham vivenciado algo lindo, algo extraordinário. O sobrenatural de Deus já havia se manifestado em favor da vida deles. Porém, especificamente nessa ocasião, agora parece que uma amnésia veio sobre eles, e eles não conseguem se lembrar de tudo aquilo que eles viveram, de tudo aquilo que eles já haviam experimentado em Deus. Então, quando uma pessoa começa a se esquecer daquilo que Deus é e daquilo que Ele pode fazer, e ela começa a basear na força do seu braço, a tendência ela vai se esconder. Porque nenhum de nós é capaz de resolver as circunstâncias que cercam a nossa vida na nossa força ou na nossa habilidade. Tanto é que o profeta Zacarias vai dizer: não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus.
Ou seja, as circunstâncias quando se levantam, geralmente elas estão além da nossa capacidade natural. Mas graças a Deus, queridos, que na nova realidade a qual hoje eu e você temos em Cristo, nós podemos contar com algo chamado graça. Nós podemos contar com algo chamado graça. Essa graça que nos habilita, que nos fortalece, que nos ajuda a romper com coisas as quais nós não seríamos capazes de romper. Mas eu quero te dizer, irmãos, que eles também contavam com essa graça, eles contavam com esse favor, porque Deus era com eles, mas eles permitiram que o medo, que a incredulidade, que a dúvida tomassem conta, tanto dos seus pensamentos e do seu coração. E quando a dúvida instala no coração de uma pessoa, ela não consegue falar outra coisa a não ser incredulidade. Vou dizer isso de novo. Quando a dúvida se instala no coração de uma pessoa, ela não consegue falar outra coisa a não ser incredulidade. Ela não vai conseguir falar fé. Ela não vai conseguir chamar à existência aquilo que não existe. Porque você não consegue chamar à existência aquilo que não existe por meio de meras palavras. Você precisa falar fé. O que eu digo de falar fé? Falar a palavra. É a palavra de Deus saindo da sua boca é que vai trazer à existência aquilo que não existe. Porém, quando eu e você estamos com o coração cheio de dúvida, cheio de tristeza, cheio de frustração, é a respeito dessas coisas que nós vamos falar. E consequentemente, aquilo que eu falo afeta diretamente a minha maneira de ver e pensar. E quando isso acontece, sabe qual é a conclusão que nós chegamos? Que nós não somos capazes. E o próximo passo, depois de entender que você não consegue, é se esconder. Você se esconde, e você até tem meios para justificar o porquê que você hoje está na toca, parecendo um tatu, escondido, parecendo um avestruz, enfiando a cabeça debaixo da terra. Você vai ter motivos para dizer, porque eu estou devendo, porque a minha família ainda não converteu, porque é muito difícil, eu estou orando, ainda não vi alguma coisa acontecer. E, ou seja, nós vamos alimentando com esse tipo de pensamento, e isso vai nos afastando, irmãos, da nossa vitória. Eu quero que você entenda que a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 17, que o justo viverá pela fé. Você já parou para pensar no que o apóstolo Paulo estava falando nesse texto? Além de ele trazer elementos a respeito da justificação, que é um texto, é uma carta extraordinária que nos ensina esse fundamento de Cristo tão essencial e libertador, que muda até a nossa forma de relacionar com Deus, mas eu quero que você se foque, se concentre na palavra viver. Perceba, o texto não está dizendo que o justo vai sobreviver pela fé. A Bíblia fala que o justo vai viver. Sobreviver é diferente de viver. Sobreviver geralmente está atrelado a você a ir aos trancos e barrancos, caindo e levantando, rastejando, faltando uma perna, um braço, mas você está ali, sobrevivendo, tentando se manter. Geralmente um sobrevivente, ele consegue se manter com os recursos que ele tem, com aquilo que está disponível ao seu redor. Então ele se mantém. Mas quando se fala de viver, a gente não fala de sobreviver e nem de se manter com os recursos que nós temos. Quando fala que o justo vive da fé, isso nos ensina que a fé nos habilita a acessar os recursos divinos. Eu paro de viver baseado na minha força e vivo na força de Deus. Eu paro de viver baseado no meu poder e passo a viver no poder de Deus. Eu paro de buscar livramento, socorro, provisão nos recursos os quais estão à minha volta e vou buscar na sala do trono, porque eu sei que o meu Deus é galardoador de todos aqueles que o buscam. Oh, aleluia! Então viver pela fé, irmãos, é entender que eu posso em Cristo acessar aquilo que eu preciso. É parar de tentar viver do meu jeito, na minha força e na minha inteligência. Porque quando eu começo a pautar a minha vida nos meus sentimentos, nos meus pensamentos e principalmente naquilo que eu acho, isso vai produzir em mim uma incerteza, um medo, uma insegurança. E geralmente quando as pessoas são tomadas por esses sentimentos, o que elas fazem? Se escondem. Não quer ver ninguém, não quer conversar com ninguém, quer ficar no quarto escuro chorando o dia inteiro. Parecendo a hiena do desenho, ó vida, ó azar.
elas se escondem, elas reclamam o tempo todo, murmuram o tempo todo, nada está bom, está feliz com nada, quer uma coisa, aí de repente consegue, 3, 4 dias depois já está reclamando daquilo que acabou de conseguir, aí quer outra coisa, aí consegue, aí já está reclamando de novo. Entende isso? Porque tudo aquilo que eu e você fazemos de nós mesmos é passageiro, mas aquilo que Deus faz por nós e em nós é eterno e tem peso de glória. Entende isso? Aquilo que eu faço de mim mesmo pode gerar em mim e em você uma sensação momentânea, um prazer passageiro, uma alegria. Não vou usar a palavra alegria porque ela está diretamente ligada ao dom do Espírito Santo, mas eu vou falar assim, uma felicidade que vem e vai, assim como a onda do mar, uma hora rindo, uma hora chorando, uma hora dançando, uma hora murmurando, é inconstante, porque aquilo que a gente faz de nós mesmos não vai trazer o equilíbrio necessário para a gente viver uma vida como o apóstolo Paulo vai descrever em Filipenses capítulo 4, é interessante que a gente conhece o versículo 13, quando ele diz que no Senhor nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. De fato, isso é uma verdade, mas interessante quando você começa a ler a partir do versículo 10, Paulo vai descrever que ele passou por momentos de fome e de abundância, ele passou por momentos difíceis, por momentos bons, mas em todos os momentos, sendo eles bons ou ruins, Paulo se manteve firme, porque ele não estava firmado nele mesmo, mas no Deus o qual ele havia recebido como seu Salvador. A sua fé não estava nele mesmo, mas a sua fé estava na palavra desse Cristo que o havia resgatado. Isso deu a Paulo que estabilidade emocional para viver a sua vida, porque a estabilidade que eu e você precisamos, irmãos, espiritualmente, emocionalmente, não vai estar nas coisas desse mundo e muito menos nas pessoas, mas a estabilidade que eu e você precisamos para viver uma vida equilibrada, assim como Deus deseja, está em Jesus, em sua palavra e na unção do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos compreender essa verdade nessa noite. Se nós descartarmos isso e cometermos o mesmo erro de Saul e os seus soldados, nós vamos nos esconder e ficar com medo das ameaças do inimigo. É interessante que a Bíblia diz o seguinte, que o diabo ruge como leão, né? A Bíblia não fala que ele ruge porque ele é um leão, é como, ou seja, se colar, colou. Em outras palavras, se ele vier te amedrontar e você aceitar, então vai colar. Mas se você resisti-lo, a Bíblia garante que ele vai fugir de você, porque ele não é um leão, ele imita um leão. Com qual propósito? Já viu um rugir de um leão? As tias da Flávia, elas moram ali atrás do zoológico, lá do terraço do prédio delas assim, aí você vê o centro de treinamento do Cruzeiro, você vê a lagoa, você vê o zoológico, elas moram num lugar bem legal. De repente, quando você está ali conversando, aí você escuta, gente, parece que o bicho está do seu lado, cabelinho no braço, até assim, ó. Que bonito, gente, aquele bicho rugindo, é alto demais, é imponente, mostra uma força, não é à toa que ele é considerado o rei da selva. Mas deixa eu te dizer, meu irmão, o diabo não é rei sobre a sua vida, Jesus é rei sobre a sua vida. O diabo não reina na sua casa, Jesus reina na sua casa. O diabo não reina na sua história, Jesus reina na sua história. Por isso que eu e você não precisamos ter medo dele. Ele tenta se fazer de leão, mas ele não é o leão, porque o verdadeiro leão habita em mim e em você. Mas se nós acreditarmos na mentira do diabo, nós vamos nos esconder como Saul e os seus soldados fizeram. E a Bíblia vai dizer que durante 40 dias, gente, e 40 noites, Golias afrontando, zombando, ridicularizando, e ninguém teve a coragem de tomar uma atitude, ninguém teve coragem de fazer nada. Homens treinados, homens habilitados, homens armados, e não somente isso, Deus era com eles. Mas por causa do medo, do pavor e da incredulidade, o comportamento de Saul e dos seus soldados é de como uma pessoa que não tinha Deus na vida, gente. É um comportamento de como se fosse uma pessoa que Deus não era com ela. Eles tremeram de medo e não fizeram nada. Nada.
Por isso que eu e você precisamos chegar a essa consciência de entender que enquanto eu e você não nos posicionarmos, o diabo vai ficar fazendo graça. Enquanto eu e você não nos posicionarmos em Cristo, as circunstâncias vão ganhar terreno. Enquanto eu e você não tomarmos uma atitude, as coisas não vão mudar, irmãos, porque às vezes a gente está esperando Deus fazer, e Deus está esperando você dar o primeiro passo para Ele fazer. Moisés foi lá choramingar com ele, Faraó veio atrás de nós, olha lá, Senhor, o homem está vindo com sangue nos olhos, está vindo com sangue nos olhos, e agora o que será? Não há como correr, não deu tempo, Senhor, de matricular eles na escola de natação, nós não vamos conseguir atravessar isso aqui a nado, Senhor, nós vamos morrer, tem misericórdia. Aí Deus repreende ele e fala o quê? Rapaz, por que você está me clamando? Aí você pergunta assim, gente, que insensibilidade da parte de Deus, por que você está me clamando? Você não está vendo que o camarada está vindo, armado até os dentes e com furor? Aí Deus, sabe por que Deus fala com ele? Por que você está me clamando? Porque Deus já havia dito, já havia liberado uma palavra, Deus já havia dito para Moisés, que o livraria dos seus inimigos. Em outras palavras, é Deus chamando a atenção dele aqui, para que você está me clamando se eu já falei que vou te dar vitória? Se eu já liberei a palavra de vitória, por que você está aqui? Me questionando, me pressionando? Em outras palavras, Deus está falando, meu filho, o próximo passo agora é agir de acordo com aquilo que eu já disse para você. É tomar uma atitude a respeito daquilo que eu já que eu já comuniquei com você. É tomar uma atitude de acordo com aquilo que eu já falei. Eu já liberei a palavra de vitória. Eu já falei que eu vou livrar você dos seus inimigos. Eu já falei que você não vai ver eles nunca mais. Eu já falei que eu vou operar um grande milagre. Agora, faça alguma coisa a respeito com a palavra que eu te dei. Então Deus vai dizer para ele, ao invés de você ficar aqui me pressionando, toma uma atitude. Qual foi a atitude que Deus falou com ele? Vai lá e toca nas águas. Olha só que interessante. Uma ação embasada na palavra de Deus fez com que o mar se abrisse e o milagre acontecesse. Mas perceba, o mar se abriu no momento que Moisés foi lá tocar nas águas. O que eu estou dizendo para você? Deus, às vezes, irmãos, há momentos que a gente precisa gerar as coisas em oração. Isso é fato. Orar faz parte da nossa vida como cristãos. Mas há momentos que Deus já nos deu a palavra de vitória e a gente não faz nada a respeito. Há momentos que Deus já disse para a gente, talvez mudar o comportamento dentro de casa. Deus já liberou uma palavra, muda, porque senão sua família não vai ser salva. Muda a forma como você trata o seu marido, muda a forma como você trata a sua esposa, muda a forma como você trata o seu filho. Aí você não muda, aí você continua orando, e Deus está assim, eu já falei para você mudar. Aí você está falando, Deus, eu quero um milagre para sair das dívidas. Aí Deus está assim, controla suas finanças, para de gastar, controla esse cartão, esconde ele debaixo do colchão, tranca ele no lugar, joga a chave fora. No dia que você tiver maduro para usar, aí você pega uma maquita e corta lá, o negócio lá, lixadeira, corta o cadeado para você usar de novo. Mas se você não tiver com condições de ter um, esconde esse negócio. Aí Deus já liberou a palavra, aí o que você faz? Passa cartão, lá no filme tinha, né, tira casaco, coloca casaco, eu sei, passa cartão e tira cartão, passa cartão e tira cartão, passa cartão e tira cartão, aí a fatura chega, 5.000, Satanás! Seu filho de Deus, foi você que passou o cartão e agora a culpa é minha? Ou seja, Deus às vezes, gente, já falou com a gente coisas específicas, só que a gente não tomou uma atitude a respeito. E a gente ainda está pressionando Deus, como eu disse, há coisas que você ora. Mas há coisas que você já toma uma atitude, desde o momento que Deus já falou o que precisa ser feito. E no caso de Saul e dos seus homens, havia uma palavra de Deus dizendo que o Senhor seria com eles, e essa palavra foi liberada a Josué. Quando este substituiu Moisés, o que Deus falou com ele? Eu vou te fazer vencer, assim como eu fiz meu servo Moisés vencer.
Vocês vencerão os seus inimigos. Eu quero que você entenda que aquela palavra não ficou somente sobre os ombros de Josué, se estendeu sobre toda a geração de Israel. Havia uma promessa, uma palavra liberada. Tudo que eles precisavam era fazer o quê? Tomar uma atitude embasada naquilo que Deus já havia revelado. Mas assim eles fizeram? Não. Então qual foi a decisão deles? Se esconderam. Deus está dizendo para mim e para você que Ele espera de nós uma postura, mediante aquilo que Ele nos diz e já nos revelou, irmãos. Eu quero que você entenda que uma nova revelação, ela só vai vir no momento que você pôr em prática a primeira que você já recebeu. Tem gente que ainda não praticou nada do que Deus disse e está pedindo Deus revelação, e vai falar assim: revelação para quê? Eu já te dei uma, você não fez, se eu te dar outra, você também não vai fazer. E Ele espera de nós essa obediência, esse comprometimento de praticar aquilo que Ele nos diz na sua palavra. Porque nós precisamos entender aquilo que Davi entendeu, irmãos. Porque quando ele foi ao acampamento dos seus irmãos, em obediência a tudo aquilo que seu pai havia dito, levando a comida para eles, e ao se deparar com aquela cena, imediatamente ele olha para aquela situação, ele olha para aquele gigante, e ele entende que Deus faria o mesmo que já havia feito na vida dele, quando ele encarou um urso e um leão. Um rapazinho de aproximadamente 16, 17 anos, gente, lutar contra um urso, ou contra um leão, e prevalecer. Obrigado, querido. Você vê que a mão de Deus agindo e operando de forma sobrenatural. E por que Davi? Olha só que interessante, irmãos. Por que Davi não correu mediante ao urso e nem mediante ao leão? Espiritualmente falando, a gente tira uma tipologia aqui, uma explicação espiritual, a gente pode ter uma perspectiva espiritual desse ocorrido. Olha só que interessante, Davi simboliza, nesse contexto espiritual, o Cristo. O seu pai, Deus, o envia em uma missão. E qual era a missão? Cuidar das suas ovelhas. Então, quando Cristo veio ao mundo, Ele veio com o propósito de cuidar das ovelhas do Pai. E por esta razão Ele curou a todos os oprimidos do diabo, ele anunciou a verdade do reino, Ele pregou o evangelho da paz, Ele anunciou a vontade de Deus, Ele revelou aquilo que estava no coração do Pai para a humanidade. Então perceba, da mesma forma havia uma palavra da parte do pai de Davi a ele dizendo: cuida das ovelhas. Então havia uma palavra em vigor, e ele entendendo que essa palavra já havia sido liberada, e o seu papel era o quê? Cuidar. E o cuidar envolve não abandonar as ovelhas no campo. E por essa razão ele sabia que ele não poderia correr, porque havia uma palavra em vigor. Ele havia recebido uma ordem de cuidar das ovelhas. Então assim ele fez, em fé ele agiu baseado naquilo que ele ouviu do seu pai. E por causa disso Deus honrou, dando a ele graça e habilidade para derrotar tanto o leão como o urso. E Davi então, entendendo que a vontade do Pai, que a vontade de Deus era o seu povo prevalecer contra os seus inimigos, porque nunca foi do desejo de Deus ver o seu povo ser escravizado. Todas as vezes que Israel se foi escravizado, você vai ver que foi antecedido de um momento, de um ato de rebeldia e desobediência. Mas da parte de Deus nunca houve desejo, tanto é que quando Nabucodonosor foi invadir a Babilônia, Deus usou Jeremias para pregar a mesma mensagem por 23 anos, para alertar aquele povo, para abrir os olhos dele. Olha como é que Deus é amoroso, gente. Mas o povo com o coração duro preferiu manter o culto à imagem de esculturas, culto aos deuses pagãos, e por isso foram aprisionados pelos babilônicos. E Davi, entendendo que não é a vontade de Deus ver o seu povo, o povo de Deus, ser oprimido pelo inimigo, ele sabia que havia uma palavra de vitória. Havia uma palavra de vitória, onde Deus havia dito que o seu povo prevaleceria contra os inimigos. Porque todo judeu, desde o momento que ele faz 4 anos de idade até os seus 12, ele aprende a respeito de toda a história do seu povo. Todo judeu. E com Davi não foi diferente.
Então ele tinha conhecimento das promessas, ele tinha conhecimento daquilo que Deus havia dito, ele tinha conhecimento daquilo que Deus havia falado. Sabendo disso, que já havia uma palavra de vitória liberada, o que Davi fez? Tomou uma atitude, se colocou à disposição. Já que vocês estão se escondendo, eu não me escondo, eu irei contra esse gigante. Então, para que eu e você não venhamos nos esconder, qual é a atitude que a gente precisa ter? Desenvolver essa consciência que há uma palavra em vigor. E se essa palavra está em vigor, o que eu preciso fazer é pôr em prática o que Deus já me revelou. É agir de acordo com aquilo que Deus já tem falado em sua palavra. É agir de acordo com aquilo que Deus já tem anunciado na sua palavra. É agir de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou por meio dos evangelhos, das epístolas. É pôr em prática aquilo que Ele tem falado por meio dos profetas. É entender e discernir a voz de Deus e praticar e fazer de acordo conforme aqui escrito está. Porque se assim o fizermos, nós teremos a coragem que Davi teve, porque ele não tirou essa coragem dele mesmo, mas ele tirou essa coragem na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus uma vez o fez prevalecer em experiências pessoais, e ele sabia que não seria diferente dessa vez, porque Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, o será para sempre. O mesmo Deus que havia agido no passado, na vida de Davi, ele tinha consciência que era o mesmo Deus que agiria na vida dele naquele exato momento. Da mesma forma eu quero que você entenda, o mesmo Deus que resgatou você das trevas, é o mesmo Deus que hoje opera milagres na sua vida. O mesmo Deus que escreveu o seu nome no livro da vida, é o mesmo Deus que prospera a sua vida, a sua casa e a sua família. O mesmo Deus que te libertou do laço do passarinheiro, é o mesmo Deus que firma os seus pés sobre a rocha e faz com que você viva uma vida abundante em seu Filho Jesus. É o mesmo Deus, aleluia. É o mesmo Deus. E Davi, sabendo disso, consciente em quem ele era em Deus e o que Deus poderia fazer através da vida dele, obedecendo e entendendo essa palavra que já havia sido comunicada ao seu coração, então ele teve coragem. E não só coragem, irmãos, porque quando você enche o seu coração de fé, quando você entende o poder do Deus que você serve, palavras contrárias não vão surtir efeito. Davi, ao invés de receber incentivo da maior figura depois dos sacerdotes, que era o rei, porque o sacerdote tinha uma figura, aliás, o profeta tinha uma figura muito relevante no tempo da monarquia, né? Porque ele era a própria boca de Deus para a nação e até mesmo para o rei. Mas depois do profeta, o rei era uma figura importantíssima. E talvez ele esperava um incentivo, um conselho, uma palavra de apoio, e tudo o que Saul lhe disse, você não vai conseguir. Talvez você já ouviu algo assim. Para que você está orando para sua família? Para que você está aí na igreja? Para que você está nesse negócio de Bíblia, esse negócio de Jesus? Para que você quer estudar a Bíblia? Para que você quer conhecer a palavra? Talvez você já ouviu coisas assim, palavras contrárias, e talvez você ouviu de pessoas as quais você não imaginava, que elas um dia poderiam te dizer coisas assim, porque geralmente quando as pessoas são próximas, a facada dói mais, né? A palavra dita para uma pessoa mais próxima, às vezes causa um efeito maior do que uma pessoa de fora. Aí elas ridicularizam a sua fé, diminuem a sua fé, ridicularizam a sua crença em Deus e na palavra dele. Se você não tiver com seu coração cheio da verdade, e se a sua mente não estiver firmada na palavra, você vai deixar se levar por palavras contrárias. Mas Davi, irmãos, ao invés de se abaixar, se encolher, ele levanta. Se ele fosse um galinho garnizé, ele tinha aberto as asinhas e mostrado a pequena espora, mas ele não abaixou o tupete. Ele fala assim: que isso, rei? Parafraseando o texto: talvez aos seus olhos eu possa ser um frágil garoto, talvez aos seus olhos eu não seja uma pessoa qualificada o suficiente para lutar com este homem. Talvez o Senhor está me estudando, me analisando e chegou na conclusão: quantos homens esse rapaz feriu no campo de batalha? Nenhum. Agora quantos homens que Golias feriu no campo de batalha? Todos o que ele lutou. Aí eu imagino Davi dizendo: não importa se os prognósticos são desfavoráveis, no que diz Números,
Não importa se eu lutei em batalhas ou não. O que importa, rei, é saber que o mesmo Deus que me fez vencer fará outra vez. O mesmo Deus que operou o milagre vai operar outra vez. E sabe o que é isso, irmãos? Você para de se esconder quando você entende que a força que você precisa para superar as adversidades não vem de você, ela vem de Deus. Porque quando Davi responde ao rei, ele não fala num tom de rebeldia ou num tom de afronta, ele fala como uma pessoa que tinha consciência plena que Deus era com ele. Ele sabia que ele não desceria naquele campo de batalha sozinho. Ele sabia que ele não iria lutar contra aquela adversidade na força do seu braço. Tanto é que ele vai dizer para o gigante: você vem contra mim com lanças e varapaus, mas eu vou contra você em o nome do Senhor dos Exércitos. Eu não sei você, essa palavra em o nome de, isso significa tanta coisa, irmãos. Às vezes a gente lê o texto e deixa as coisas passarem e não presta atenção nos detalhes. Em o nome de, isso faz toda a diferença, irmãos. Porque quando Davi estava dizendo que ele estava indo em o nome do Senhor, é como se o próprio Deus tivesse descido no campo de batalha para lutar contra aquele gigante, irmãos. Porque quando você está em um nome de alguém, mesmo que ela não esteja fisicamente, você é o representante legal, porque você representa aquela pessoa, você pode falar por ela, agir por ela. Quando você assina uma petição para um advogado e ele te representa em um tribunal, mesmo que você não esteja fisicamente, você vai estar lá com ele através da permissão concedida. E naquele momento Davi sabia que Deus o havia concedido tamanha autoridade de ir em seu nome. Então ir em o nome de Deus é como se fosse o próprio Deus indo para o campo de batalha. E por isso que Davi sabia: eu não vou perder, porque não sou eu quem vai lutar, é Deus é quem vai pelejar através de mim. Sabe de uma coisa, gigante? Hoje eu vou te matar, eu vou cortar sua cabeça, eu vou fazer por meio do poder de Deus você um objeto de derrota para os seus compatriotas, e todos saberão que existe Deus em Israel. Oh, aleluia! Quando você entende que você caminha em direção da adversidade, não na sua força, mas em o nome de Deus, por mais que ela te assuste, por mais que ela te ameace, por mais que as palavras sejam desfavoráveis, você vai olhar bem nos olhos das circunstâncias, como se ela fosse um Golias, e você vai poder dizer: você está vindo contra mim, com ameaças, com palavras de afronta, você está querendo abalar o meu coração, como também a minha fé, mas eu tenho uma notícia para você: hoje mesmo eu verei você caindo no chão, circunstância, hoje mesmo eu verei você, montanha, saindo do meu caminho e sendo lançada no mar, hoje eu verei adversidade e você caindo por terra. Sabe por quê? Porque eu estou indo contra você em o nome do Senhor dos Exércitos. É o meu Deus que fará você correr diante dos meus olhos. E Davi, entendendo isso, irmãos, ele não teve motivos para se esconder. Então não se esconda. Você tem a palavra, você tem a unção, você tem o Espírito Santo, você tem Deus que valida aquilo que Ele já liberou para você como palavra de vitória. Uma palavra já foi liberada, agarra essa palavra, haja de acordo com ela. Não dê vazão aos seus sentimentos, para de ouvir aquilo que os seus sentimentos estão te dizendo, tampa os seus ouvidos para os seus sentimentos e ouça tudo aquilo que o Espírito diz a você. Porque desde o momento que você ouvir a voz do Espírito, você não mais seguirá as intuições da sua carne, mas no momento que você ouvir a voz do Espírito, Ele vai guiar você a toda a verdade. Para de se esconder. Para de dar desculpas, para de reclamar, para de ficar lamuriando, para de ficar choramingando. Não, esse tempo na sua vida já passou. Tempo de chorar, murmurar é quando você não tinha Deus. Tempo de ficar reclamando da vida é quando você não tinha alguém que é por você. Mas a Bíblia que nós lemos e que cremos, diz que quando Ele age, ninguém pode impedir.
Quando Ele estende as suas mãos para abençoar, você pode ficar tranquilo que a bênção vai chegar, porque o seu nome está escrito lá. A Bíblia diz que esse Deus maravilhoso que promete, Ele não só promete, como também Ele cumpre tudo aquilo que diz, porque a palavra dEle jamais voltará para Ele vazia. Chegou a noite, o momento onde você vai dizer, basta, chega. Se o inimigo falou até ontem nos seus ouvidos, você, na força de Deus, precisa dizer para ele hoje, basta, eu não te escuto mais. Eu não te escuto mais. Se porventura até aqui você estava vivendo a sua vida de acordo com aquilo que os seus olhos naturais estavam te mostrando, você vai dizer, chega, eu não sigo mais as minhas intuições naturais, eu me inclino à voz do Espírito, eu me inclino às direções do Espírito, eu abro os meus ouvidos para a voz do Espírito. Porque quando nós entendemos o que Davi entendeu, isso nos faz posicionar em fé, irmãos, contra as adversidades e contra as circunstâncias. Isso dá a mim e a você a força necessária, não só para resistir, mas também para vencer a adversidade. Porque Deus não quer que você apenas resista, Ele quer que você também vença. Porque se não fosse assim, Ele não teria dito, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, nele nós podemos vencer. Mas Ele vai dizer também, muitas são as aflições do justo, mas de algumas o Senhor o livrará. Amém, gente? Amém nada, gente, é de todas Ele nos livrará. Se Ele diz que vai nos livrar, porque fica claro para mim e para você que há um desejo da parte dEle, em ver você não apenas resistindo, mas vencendo, crescendo e prosperando em todas as áreas da sua vida. Na agenda de Deus há um projeto da parte dEle, elaborado especificamente para você, e esse projeto consiste em vitória, em prosperidade, em saúde, em vigor, em abundância. O que eu e você precisamos fazer é o que? Posicionar de acordo com aquilo que Ele diz na sua Escritura. Agir como Davi agiu e se opor contra o inimigo. Porque se você não fizer nada, o inimigo vai poder ter a liberdade para fazer o que quiser. Imagine você depois de passar o sabadão limpando a sua casa, aspirando o seu tapete, limpando o seu sofá, lavando as vasilhas. Aí de repente a sua porta aberta, aí aparece uma mula, um burrinho ou um cavalo. Aí ele entra na sua sala e começa a mastigar o seu sofá e deixar para você aquelas roscas que a gente compra na padaria, sabe? Aí, se você não fizer nada, ele vai se sentir à vontade. Ele não só vai comer o seu sofá, como deixar rosca, como ele também vai trazer até caldo de cana para acompanhar. Se você não fizer nada, e não só o caldo de cana, como também ele pode deixar alguns carrapatos, emaranhar no seu tapete. Olha que delícia, gente. Mas se você pegar a sua vassoura ungida e pôr ele para correr... Estou brincando, viu, gente, a vassoura ungida. Mas você pegar a sua vassoura e falar com ele, aqui você não entra, aqui você não faz, o inimigo, não, o bichinho não vai poder entrar. Ele vai ficar onde? Da porta para fora. O nosso problema é que às vezes os crentes estão tão passivos, irmãos, espiritualmente falando, que o diabo entra, toma café sem pedir, pega o que quer, e o povo faz nada, velho. Só falta agora eles fazerem um quartinho para ele, já fazer um quartinho para você aqui em casa, para você tormentar meu casamento, meus filhos, você mexer no meu dinheiro. Gente, pelo amor de Deus, gente. A gente tem que se levantar em fé e entender que nós lidamos com coisas espirituais. Mas sabe o que a gente faz? Ah, é assim mesmo, gente, é o mundo, é os dias de hoje. É a adolescência, a gente é assim mesmo. Os filhos de hoje dão tapa na cara do pai mesmo. É assim mesmo, a gente é o mundo, é o mundo. Espera aí.
é o mundo, mas a Bíblia que eu leio, que você lê, diz que nós não somos dele. Se nós não somos dele, não são as regras dele que vão prevalecer na minha casa. Se não sou deste mundo, quem fala na minha casa é Deus e não o diabo. Se eu não sou desse mundo, a minha vida não está pautada no que o mundo prega, mas sim naquilo que Cristo prega. Então eu e você precisamos estar alertas, irmãos, e se levantar e se opor ao diabo, irmãos. Se a coisa está ficando estranha no casamento, se levanta, meu irmão, não dá lugar para o diabo não. Põe o bicho para correr, põe esse Satanás para correr, o lugar dele não é no seu casamento. Sai fora, triângulo amoroso com cão, ninguém merece. Põe esse bicho para correr, meu irmão. Quem tem que estar no meio do seu casamento é você, sua esposa e Jesus, porque o cordão de 3 dobras dificilmente se arrebenta. Quem tem que reger sobre os seus filhos não é o youtuber tal ou o influencer tal, mas é você que precisa ser o influenciador do seu filho através da unção do Espírito Santo que exala através da sua vida. Se levanta, se posicione, não aceite passivamente. Se as coisas estão ruins, ao invés de perder tempo, meu irmão, vai pôr esse joelho no chão e falar com Deus. Vai pegar essa palavra, meditar nela e entender o que ela diz. Vai começar a chamar a existência aquilo que você precisa. Não aceite passivamente os ataques do diabo. Se oponha, se levante, porque você não vai fazer isso na sua força, mas é na força do Espírito Santo, e você tem um respaldo da palavra, porque Jesus prometeu estar com você até a consumação dos séculos, e se Ele está com você, é na força dEle que você vai agir, é na força dEle. Se levante, irmão. Tem problema se falar que você é doido, não. Começa a estender a mão e declarar a vitória mesmo. Está faltando comida, abre as portas do armário e fala: não vai faltar arroz. Abre a geladeira, não vai faltar queijo, não vai faltar iogurte. Ô irmão, fala o que você quer, porque o nosso Deus é abundante. Não vai faltar fruta, abre o freezer, não vai faltar minha carne, não vai faltar meu ovo, não vai faltar o meu leite. Aí você pega suas contas, não vai faltar dinheiro para pagar as minhas contas. Não vai faltar, porque o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, por meio de Cristo, há de suprir todas as nossas necessidades. Oh, aleluia! Usa a sua fé, meu irmão. Usa a sua fé. Aí você vai ver, de repente você vai assustar, a campainha tocando. Ô irmão, estava ali no supermercado, e uma voz me disse: leva a carne para ele. Aí de repente a campainha de novo: irmão, Deus mandou trazer um leite, mandou trazer uma fruta. Deus faz isso, irmãos. Basta você exercer sua fé. Está vendo gente na sua casa viciada, ela começa a declarar espírito maligno. Pode tirar a mão do filho, da esposa, do marido. Chega de cachaça aqui, chega de droga, chega de sei lá do que for. Nós te repreendemos, na minha família você não toca. Começa a agir em fé, meu irmão. Porque se a gente deixar o pessimismo que o mundo está contaminar a gente, nós estamos lascados. Porque a cada 10 brasileiros que você conversa, 9,999 só sabe dizer que o país não presta, que a política não presta, que o governo não presta, que não sei o que não presta. Se eu ficar nessa onda, irmãos, onde nós vamos chegar? Porque a Bíblia que eu leio, ela diz que mesmo a um tempo de escassez, Deus enriqueceu um homem chamado Abraão. O que significa enriquecer para mim e para você hoje? É ter as nossas necessidades supridas, sabe? Mesmo que você esteja desempregado hoje, Deus é poderoso para suprir você e abrir uma porta de emprego amanhã. O que nós precisamos fazer, irmãos, é confiar nesse Deus, exercer a nossa fé e deixar esse marasmo de lado e usar esse poder que nos foi disponibilizado, sabe? É usar essa autoridade divina. Lucas 10:19, eis que vos dei poder e autoridade. Foi Jesus que te disse isso, não eu. Ele te deu poder e autoridade para quê? Para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada, absolutamente nada lhe causará dano algum. Deus conta com você, Ele conta comigo. Nós somos os representantes legais dele nessa terra. Então se levante em fé,
lá na sua casa, começa a declarar mesmo, de madrugada lá, se o menino estiver dormindo, taca a mão naquele testão lá, é claro que você vai ser um ministro do evangelho, mesmo que ele acorda assustado. Que é isso, mãe? Recebe aí, menino, volta a dormir. Põe a mão naquele marido lá, põe a mão, e vão exercer a nossa autoridade, irmãos, porque imposição de mãos é algo bíblico, é uma prática que Jesus aprova, praticada por ele, pelos apóstolos, pela igreja primitiva. Por que nós não vamos praticar? Vamos estender as mãos mesmo, declarar, põe a mão na sua carteira, eu chamo a existência, dinheiro, eu quero que venha para cá, e fala que a sua carteira vai virar um aquário, você só quer peixe. Quero peixe ou então cerca, para segurar os lobos. Aí você pode reservar um pedacinho do aras aí, né? Sei lá se assim pode dizer, para você montar ali um lugar para pôr uns micos, né? Umas araras também, né, gente? Bom demais. Onça. Essa é a melhor onça que tem, não morde, só nos abençoa. Então vamos chamar a existência, sabe, irmão? A gente está precisando disso. De um tempo para cá, a igreja começou a ficar desanimada demais. Isso não é de Deus, irmãos. Para que desanimar? É igual o filho do Silvio Santos, uma das filhas do Silvio Santos, ir para a rua e começar a chorar, falando que está passando fome. Faz sentido, tendo o pai que tem? E faz sentido você ficar chorando, tendo o pai que tem? Eu não sei se você sabe, Deus é melhor pai do que o Silvio Santos. Deus pode mais do que o Silvio Santos. Silvio Santos é rico, é milionário, mas Deus é dono de todo o ouro, de toda a prata, irmãos. Não há pai melhor do que esse. E que nessa noite a gente se levante em fé e pare de se esconder atrás das circunstâncias e comece a agir em autoridade. E nós vamos ver o impossível acontecer em nome de Jesus. Coloque-se de pé no seu lugar, por favor, queridos. Vamos orar. Comece a pensar aí, em áreas da sua vida que você conta com uma intervenção divina, e comece a chamar a existência. Qual é a necessidade que precisa ser suprida? Fala com ele: Senhor, eu declaro isso na minha vida, eu declaro essa conta paga, eu declaro essa dívida quitada, eu declaro, meu Pai, esse suprimento chegando até a minha casa. Comece a chamar a existência, comece a declarar, exerça a sua autoridade. Quando você chegar em casa lá, vai dar uma de profeta do Senhor, uma profetisa do Senhor, e abre a sua boca mesmo em fé, porque a sua casa, irmãos, precisa ser uma extensão do céu. A sua casa precisa ser uma extensão do céu, porque essa é a vontade de Deus. Então comece a orar, comece a falar com Ele, abre os seus lábios aí no seu lugar. Pai, nós declaramos, Senhor, que confiamos em Ti e em Sua palavra. Nós cremos no Senhor porque Tu és um Deus que faz milagres. Nós cremos no Seu favor, na Sua graça, como também na Sua misericórdia. Nós agradecemos ao Senhor porque a Tua palavra ela é capaz de mudar e fazer coisas as quais nós não somos capazes de fazer. E a nossa alegria, meu Pai, é saber que podemos contar com o Seu favor. É tão bom saber, meu Pai, que o Senhor é um Deus que provê, um Deus que cuida, um Deus, meu Pai, que não nos abandona em momentos de dificuldades. O Senhor não é um Deus que nos deixa sozinhos, não nos deixa sozinhos, porque o Senhor prometeu estar conosco, e nós confiamos na fidelidade de tudo aquilo que o Senhor diz. Por isso nós nos apropriamos pela fé, de tudo aquilo que foi dito, de tudo aquilo que já foi liberado, e tomamos a decisão de fazer algo a respeito. Nós não vamos mais ficar assistindo de forma passiva às intervenções do diabo. Nós não aceitamos o diabo tocando na saúde, nem no dinheiro, nem no casamento, nem na família, porque nada disso pertence a Ele. Porque todas essas coisas o Senhor nos deu. E aquilo que o Senhor nos deu, nós não aceitamos o diabo tocar ou interferir. A nossa casa é sua, os nossos filhos são teus, o nosso casamento é seu, a nossa empresa é sua, o nosso trabalho é seu, os nossos recursos te pertencem. Por isso nós cremos, meu Pai, da intervenção divina da parte do Senhor. Mas para que isso aconteça, nós vamos colaborar, Senhor, fazendo a nossa parte, que é declarando, que é chamar a existência, que é liberar palavras proféticas, que é declarar aquilo que o Senhor diz, é falar em parceria com o Senhor, é dizer aquilo que a sua palavra diz.
A nossa boca não vai ser emprestada para o diabo, para que ele fale as suas mentiras, mas a nossa boca vai falar palavras de vida, 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 Senhor. Porque nós cremos que nós e a nossa casa te serviremos, nós e a nossa casa te adoraremos, nós e a nossa casa te bendiremos, meu Pai. Por isso nós nos levantamos, meu Pai, e nos posicionamos em fé, Senhor, porque eu sei que o Senhor conta conosco para promover a transformação na nossa casa, a transformação na nossa família. E nós dizemos sim, Pai, nós iremos em Seu nome. Nós iremos em Seu nome, nós iremos em Seu nome, nós iremos em Seu nome, porque nós cremos no Senhor que nos habilita, que nos capacita. Nós cremos no Senhor que nos faz ir além, muito mais além de tudo aquilo que a gente possa pedir, pensar ou imaginar. Por isso nós te agradecemos, meu Pai, e já cremos que nesse exato momento, algo poderoso, glorioso, bom da parte do Senhor, nesse exato momento, está acontecendo na nossa família, na nossa casa, na vida dos nossos entes queridos. Eu vejo pela fé, aquilo que é incurável sendo curado, aquilo que os médicos dizem que não tem cura, sendo curado. Eu vejo Deus tocando em veias, eu vejo Deus tocando em veias, eu vejo Deus tocando em nervos, eu vejo Deus tocando em tendões, eu vejo Deus tocando em órgãos do corpo, eu vejo Deus restaurando a saúde e a doença partindo em retirada, batendo em retirada, porque a unção curadora que vem de Deus, tocando do alto da cabeça à planta dos pés. Eu declaro pela fé, conforme o Espírito diz ao meu coração, diagnósticos médicos serão revertidos essa semana. Diagnósticos médicos serão revertidos, mudados essa semana, porque Deus está trazendo cura, trazendo cura, trazendo cura. Sejam curados em nome de Jesus, sejam curados em nome de Jesus. Sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo, fortalecidos com graça, fortalecidos com poder, unção que vem do alto, inundando o seu coração, como também a sua mente, óleo fresco do alto, sendo derramado sobre a sua cabeça. Em nome de Jesus recebe, em nome de Jesus recebe, em nome de Jesus recebe. E por isso, Pai, nós te agradecemos nessa noite, e glorificamos o teu santo nome, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, dê um glória a Deus bem alto e aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus.